Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez então falando sobre o mercado de frango. E quem vai trazer mais detalhes, mais números de como esse mercado evoluiu no mês de junho e quais as perspectivas, o que a gente pode esperar para o mês de julho, é o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Tutui. Letícia, boa tarde a todos que estão ouvindo Notícias Agrícolas. Tutui, quais são os preços praticados agora, então, para o mercado de frango nesse começo do mês de julho? Então, no começo de julho, a gente tem visto uma tendência de manter os preços que estão sendo praticados em junho. A gente teve uma valorização muito forte da cadeia inteira, né? Tanto dos pintainhos até o frango vivo e o frango inteiro, o abatido e os cortes de frango. E isso tem continuado aí nessas primeiras semanas de julho, né? A gente, na média de junho, para a gente ter noção, na Grande São Paulo, o frango inteiro congelado fechou o mês a R$ 4,40. Isso é uma alta de 7,3% frente a maio, uma recuperação forte de preço, né? E o que a gente tem visto, na verdade, é que a continuidade, né, na diminuição do poder de compra da população, ela tem favorecido a saída da carne de frango, porque a carne de frango ela é a proteína animal, né, mais em conta que a gente tem no mercado, e conforme esse poder de compra da população tem diminuído, ela vai procurando essas alternativas mais baratas, né? E a previsão é de que a demanda interna, então, continue aquecida, né? A população continue, então, buscando mais pela carne de frango. Ela está mais competitiva em relação à carne bovina e carne suína aqui para a gente no mercado interno? Então, exatamente. Além, né, dessa questão do favorecimento da carne de frango, as três proteínas, de modo geral, elas tiveram uma recuperação de preço em junho. Os colaboradores têm relatado que a reabertura parcial das atividades comerciais, né, tem favorecido essa saída. Nessa questão, a carne de frango foi a que teve o maior aumento de preços em percentual. Então, ela tem sido mais favorecida aí nessa saída, justamente por ser a alternativa mais em conta. Então, ela esteve, né, ao longo desses últimos meses, uma competitividade elevada, principalmente frente à carne bovina, a carne bovina teve uma tendência de alta aí desde que o ano começou, né? Ela teve poucas desvalorizações ao longo do ano, então ela está tendo uma competitividade favorecida, principalmente frente à carne bovina, né? E a respeito das exportações, então, Tutui, a gente tem o levantamento de que no mês de junho, o encerramento, né, do mês trouxe aí números negativos, principalmente a arrecadação. Ao que a gente pode atribuir isso? Houve alguma queda no consumo de alguns países que são os nossos parceiros comerciais? Como que a gente pode contextualizar essa questão da exportação da carne de aves? Sim. Então, como você mesmo disse, o principal impacto, né, nas exportações de frango, além do volume, foi na arrecadação, né? Isso porque a gente tem ouvido aí que muitos parceiros comerciais, principalmente a China, tem pressionado muito as cotações dos produtos que ela tem comprado do Brasil, não só carne de frango, mas a gente tem escutado isso para as outras cadeias, carne suína e carne bovina também. Então, ela tem pressionado esses valores negociáveis, então a gente tem uma queda forte no preço pago pela carne exportada, pela carne de frango exportada. Isso afeta muito a arrecadação, né? Por outro lado, o volume também está em queda em junho, né? Isso, além de que a gente teve uma exportação muito alta, né, no último mês, em maio, na verdade, no penúltimo mês, então tem essa queda, as exportações de junho ela têm sido prejudicadas também por conta da pressão da China, que é nosso principal destino, nosso principal parceiro comercial da cadeia, em fechar alguns frigoríficos e algumas indústrias para exportar carne para eles. Isso não afeta só a cadeia de frango, é bom lembrar que tem frigoríficos, né, de diversos produtos, mas isso tem afetado sim o volume exportado pelo Brasil. Tutu, então só para a gente entender, né, essa combinação de fatores, então a gente tem a China tentando baixar preços, né, pressionando Isso, para baixar preços, o isso. fechamento dos frigoríficos
Uhum. E também essa redução de volume, a gente tem parceiros comerciais que reduziram o volume de compras, a China reduziu ou não? A gente tem, por exemplo, países do Oriente Médio, teve redução de consumo lá? Como é que ficou? Sim, a gente, na verdade, não tem os dados segregados por países ainda, né? Não foram divulgados, só os parciais, como da cadeia inteira. Mas o que a gente espera, na verdade, é que, de modo geral, todos os países, principais parceiros, né, do Oriente Médio também, tenham reduzido as exportações da carne de frango brasileira. E aí, como que estão os preços pagos ao produtor, Tutu? E como que está aí a rentabilidade do produtor? Então, como eu comecei falando, os preços do frango vivo, eles também passaram por uma recuperação forte de preços em junho, né? O frango vivo ele estava bem desvalorizado, né, nos últimos meses, mas isso mudou com essa recuperação que o setor teve muitas indústrias indo nesse mercado independente de frango vivo comprar frango para dar conta da sua linha de produção, e isso impulsionou muitos preços. Então a gente tem uma alta de 17,5% de maio a junho no preço do frango vivo comercializado na média de São Paulo. Isso eleva o frango vivo para um patamar de 3,42, né, na média, que é um patamar alto que a gente não tinha sido visto aí pelo menos em um ano, que a gente não vê o preço do frango vivo tão alto assim E na aí, região. atingindo então esse patamar, né, de 3,42, perdão, o quilo do frango vivo, né? Isso, Você comentou então que não se via um preço chegar nesse patamar dentro, né, nos últimos 12 meses. Como que isso. fica a relação com os custos de produção? Ainda dá para ter margem? O produtor consegue ter uma margem ou os custos de produção seguem num patamar que acabam aí tirando um pouco o poder de compra do produtor? Sim, então, mesmo com essa valorização no frango vivo, a gente tem uma melhora, digamos, pontual do poder de compra do produtor, né? Que então tem esse desafogo pontual, porque a gente tem uma alta muito forte do frango vivo, mas como a gente tem falado, os custos de produção estão muito altos em 2020, né? O farelo de soja, principalmente, está muito valorizado. Chegou a preços recordes e continua nesses patamares altos, 1.700 tonelada de farelo de soja, né? Nesses níveis. E isso, mesmo com essa melhora, né, pontual do poder de compra, a gente ainda não tem uns níveis de que se tinha no ano passado, né, desse poder de compra do produtor. Certo, então a margem para ele continua estreita. E o que a gente E pode esperar, Tutu, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, agora no mês de julho, perdão. Isso. Então, para julho, né, a gente espera que as exportações não tenham uma alta, né? A gente continue num patamar um pouco reduzido de exportações, o que é muito preocupante para a cadeia de frango, que depende muito desses embarques, né? Mas a gente deve continuar vendo um favorecimento no mercado doméstico. Então, em questão de preços, né, a gente espera que os preços sigam nesse patamar mais alto que a gente tem visto, mas sem novos picos, né? Sem novas grandes valorizações como foram vistas. Certo, Tutu, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Agradeço o espaço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, trazendo um pouco de detalhes sobre como o mercado de frango aí evoluiu nesse mês de junho e quais são as perspectivas para o mês de julho. Segundo o Tutui, em junho, em comparação a maio, houve uma valorização em toda a cadeia produtiva de frango, desde os pintinhos até os cortes. Segundo ele, o frango inteiro em junho congelado chegou a R$ 4,40 o quilo, uma valorização de 7,3% em relação a maio. A asa de frango congelada, né, em São Paulo, segundo ele, é um dos cortes que mais se exporta para a China, então aqui no mercado interno ele também segue muito valorizado, porque é difícil de se encontrar, né, para comprar, uma valorização de 15,7% no mês de junho, chegando a R$ 8,91 o quilo.
E o frango vivo, né, o preço pago ao produtor, chegou então a R$ 3,42 o quilo, uma valorização de 17,5%. Mas segundo o Tutui, apesar dessa valorização, que não se via então chegar nesse patamar de preço há cerca de 12 meses, mesmo assim os custos de produção acabam aí comendo parte da renda do produtor, então as margens continuam estreitas. Para o mês de julho, segundo o Tutui, a tendência é que os preços continuem mais ou menos nesses patamares que a gente viu em junho, né, que houve essa recuperação. Então, o mês de julho deve haver uma sustentação desses valores sem picos de alta e há uma preocupação com as exportações, já que o mês de junho foi de valores negativos, principalmente na arrecadação, e agora que a gente tem a China que suspendeu 2 plantas processadoras de carne de frango aqui do Brasil e outras 2 de bovino e mais 2 de suíno. Então, tem essa preocupação de que as exportações tenham um resultado ainda pior no mês de julho. Vamos acompanhar. Eu sou Letícia Guimarães, eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.